Mateus capítulo 6, dando continuidade à oração dominical, oração do Senhor Jesus Cristo, versos de 9 a 13. É a leitura, mas eu irei me concentrar na primeira parte do versículo 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, a oração que o Senhor nos ensinou. Ensina-nos, Senhor Deus, mais uma verdade dessa oração. Ensina-nos, Senhor Deus, nessa noite, a nos aproximar do Senhor da maneira com que o Senhor requer de nós. Que a nossa vida e que a nossa oração possam se encaixar, Senhor Deus, com a verdade da tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, quebranta o nosso coração, nos faz enxergar o teu reino. É o nome do teu Filho, nós oramos. Amém. Venha o teu reino. A oração, irmãos, ela é a expressão da nossa teologia. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos em relação a quem é Deus. Ou seja, a teologia é isto, é a maneira com que eu entendo o ser de Deus, como eu estudei e entendi o ser de Deus. Esse entendimento ele é expresso por meio da minha oração. Em dias onde a pregação da palavra, onde o ensino da palavra estão longe do ideal, longe daquilo que o Senhor nos indica a ouvir e a ter. Medo, a dúvida que cabe ao nosso coração é se realmente a nossa oração ela é em conformidade com o que diz a oração do Senhor. Porque, irmãos, são duas verdades indissociáveis. Se a boa teologia ela gera uma boa oração, não posso achar que uma má teologia vai me levar a uma boa oração. É comum nas igrejas do Brasil nós temos, por exemplo, reuniões de oração, cultos, que se chamam de culto de oração, vigílias, campanhas de oração. Muitas pessoas se consideram pessoas, mulheres, homens de oração. E que bom isso, irmãos, se realmente a oração for em conformidade com a ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que deixa uma grande interrogação na nossa mente é que algumas dessas pessoas que se dizem mulheres e homens de oração não querem absolutamente nada com a teologia, com o estudo da palavra de Deus. Não gostam de ler bons livros, não gostam de se sentar na escola dominical para aprender, mas dizem ser pessoas de oração. Você vai orar quem? Se você não conhece quem você ora. Você vai pedir o quê? Se você não sabe aquilo que Ele pode dar. Você vai se aproximar de quem você não conhece. Você vai conversar com um estranho, porque a oração não é outra coisa que não
verso 1, disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Eles aprendiam teologia todos os dias, eles aprendiam quem é Deus todos os dias com o Senhor Jesus Cristo. Eles viam e eles ouviam a palavra de Deus. E mesmo assim, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Como alguém pode dizer que é um homem ou uma mulher de oração, mas não ama a palavra de Deus, não ama o estudo da palavra de Deus? Só pode se achegar a Deus aquele que o conhece. E quem o conhece sabe como orar. Jesus diz: vós orareis assim: Pai nosso. Ele já começa com o ensino. Vocês vão orar assim. Eu não entro nessa oração como filho no mesmo sentido que vocês. Vocês vão dizer Pai nosso. Quando eu me refiro ao meu Pai, Ele é meu Pai, porque eu sou filho eternamente gerado pelo Pai. Vocês são gerados em mim. Pai nosso. Ele não é padrasto. Ele não é um desconhecido. Ele é seu Pai. Ele é íntimo. Conheça seu Deus. Ele é seu Pai. Mas a intimidade que você tem não pode gerar uma falta de respeito. Pai nosso, que está nos céus, Ele é superior, Ele é completamente outro, Ele está acima e você abaixo. Você não é da mesma essência de Deus, por isso veja lá como vai tratá-lo. Pai nosso, que estás nos céus. Quem é esse Pai? Primeira petição: Ele é santo. Eu não posso santificar o nome de Deus sozinho. Santificado seja o teu nome. Ajuda-me, Senhor, a santificar o teu nome em minha vida. E santifica o teu nome entre os homens. Veja a estrutura da oração do Senhor. Não é a estrutura de alguém que não conhece a Deus. Ele ensina teologia na sua oração, para que eu e você, quando nos acheguemos ao Senhor, saibamos quem estamos diante. E aí vem a segunda petição: venha o teu reino. Assim como Deus é santo e ao mesmo tempo eu peço que o nome dele seja santificado, ou seja, que os homens vejam a santidade de Deus, eu também digo: venha o teu reino, quando eu já sei que Deus reina. Apocalipse capítulo 11, verso 17 diz assim: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz assim: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é rei, isso é um fato. Quando eu peço que o reino dele venha, eu não estou dizendo que ele vai começar a ser rei, mas a minha oração é que o reino do Senhor se estabeleça. É intrigante, irmãos, pensarmos que essa oração que está registrada no
na sinagoga, no culto da sinagoga, o culto imediatamente anterior ao nosso, esta oração, uma oração chamada de Kadish, ou oração de santificação. Exaltado e santificado seja o vosso nome no mundo, que criou de acordo com a sua vontade. Veja, que ele deixe seu reino governar toda a casa de Israel durante a vida desta e nos dias dela. E a isso dizemos amém. O povo da antiga aliança já tinha essa percepção. Eles viam o rei, eles criam no rei, mas eles oravam para que o reino viesse. Fecha-se a antiga aliança, começa-se a nova em Mateus capítulo 3. Abra comigo. Mateus 3, verso 2. João Batista, pregando, diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei. E ele começa já trazendo essa expectativa. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. O reino que na antiga aliança os homens esperavam está chegando agora. Capítulo 4 do mesmo Evangelho, agora no versículo 17, o Senhor Jesus diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. O Novo Testamento começa a trabalhar com esses dois impérios, com esses dois reinos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo fala de um Deus, do rei deste século. E aqui nós pedimos que venha o reinado de Deus onipotente. Antigo Testamento, a esperança. Novo Testamento, a realidade. Mas os evangelhos começam a tratar, a partir daí, irmãos, do reino de Deus em duas perspectivas: o reino presente e o reino futuro. O reino é presente em Cristo, mas aí nós voltamos a ter uma esperança futura, a perspectiva de que ele já está consumado, mas que ele ainda vai se consumar. Onde esse reinado se consumou? O autor dos Hebreus nos diz isso no capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios de oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício
pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Veja a argumentação do autor aos Hebreus. Ele volta para o culto da antiga aliança. Ele diz: lembram-se como era o culto da antiga aliança, quando os sacrifícios eram feitos todos os dias e não poderiam ser cessados porque aqueles sacrifícios em si não perdoavam pecados. Aquilo era uma sombra. Enquanto a luz não vem, a sombra tem que ser repetida. Até que aquele que disse que não queria holocaustos e oblações, ele mesmo se fez holocausto e oblações por nós, Jesus Cristo. E quando ele morre na cruz, cessa o sacrifício. Não há mais necessidade de sacrifício, porque ele é sacrifício em nosso lugar. Aquilo que o sangue de bodes e de ovelha não poderiam fazer, o sangue do Cordeiro de Deus fez. Versículo 12 ele diz: quando ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A imagem é essa. Jesus completou a obra, foi assunto aos céus e sentou ao lado do Pai. Quem senta ao lado do Pai é porque cessou aquilo que precisava fazer e não fará de novo. O sacrifício é único. Mas a imagem de quem senta à destra do Pai é a imagem do Rei, assentado no seu santo trono. O que faz o Rei agora? Verso 13: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O Rei reina, o Rei governa e o Rei está vendo os seus inimigos sendo humilhados. Esse texto do Novo Testamento, irmãos, ele é muito claro quanto a isso. Mas o Antigo Testamento, ele já trazia ao povo judeu a esperança do reino e dessa grande vitória do nosso reino. Abra comigo no Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam o Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó. O texto começa: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Ele a fundou, Ele é o Criador, Ele é Senhor, Ele reina. Mas quem vai habitar com Ele? E o Salmo diz: aquele que é limpo de coração, que é puro de mãos. Quem é esse homem? Quem pode habitar no templo do Senhor? Quem pode entrar no palácio do Altíssimo? Verso 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele está com seus inimigos por estrado
imagem, irmãos, do palácio de Deus, das portas do palácio de Deus se abrindo. Abram-se portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Hebreus capítulo 10. O Cordeiro de Deus que foi morto e sacrificado em nosso lugar. Ali ele venceu o inimigo. E aquela grande romaria vem atrás dele. Os inimigos presos, humilhados e sendo entregues diante do Pai. E a obra consumada. Ele é o Rei da Glória. É esse o Rei. É essa a obra. Venha o teu reino. Que venha, Senhor, o teu reino. O reino de Deus, consumado em Jesus Cristo. É fato, é verdade, é para hoje. Mas qual é a natureza desse reino? Nós costumamos, irmãos, pensar em um reino físico, em um reino geográfico, onde há um palácio físico e um rei físico sentado num trono físico. Mas o reino de Deus é muito superior a isso. Paulo fala à igreja de Roma, no capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é espiritual. A conquista foi espiritual. Não é um rei como você pensa. Não é que Jesus vai formar um grande palácio e vai reinar em nosso meio. Ele já reina. Quer você veja, quer você creia ou não. Ele alcançou a consumação do seu reinado no tempo e no espaço. Ele sempre foi rei desde a eternidade, mas a consumação da obra deu-se no tempo e no espaço, especificamente na cruz do Calvário. Mateus capítulo 12 nos explica mais um pouco desse reino. Jesus, antes de morrer e ascender aos céus, ele começou a dar indicativos do seu reino. Mateus 12, verso 22, diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espera demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Porque Jesus curava enfermos e curava endemoniados. Qual o sentido disso? Porque esses milagres são praticamente todos, no caso de Jesus, todos, contidos nos evangelhos e não mais nos outros livros da Escritura. Há um propósito nesse discurso. Ele estava indicando a origem do seu reinado. Como Jesus mostrou que era rei, ele tinha poder sobre os demônios, ele tinha poder sobre as enfermidades. Quem havia dito isso? Veja comigo Isaías capítulo 53.
Isaías falou sobre o servo sofredor. No versículo 4, capítulo 53, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías fala sobre um servo sofredor que viria. Qual era a obra desse servo? Ele curaria enfermos, ele levaria as nossas dores, e ele iria se sacrificar por nós. A linguagem de Jesus quando chega: ele cura enfermos, ele expulsa demônios, ele tem poder sobre a alma e sobre o corpo. Essa era apenas uma sombra, um sinal daquilo que ele viria a fazer. Não era a obra de Cristo em si. A obra de Cristo era superior, como já vimos em Hebreus. Aqui é o que apontava para a obra. Como Jesus vai vir mostrando que ele irá vencer o pecado? Ele cura enfermos e ele expele demônios. Ele é o servo sofredor. Como algumas pessoas querem ainda defender que todas as nossas doenças foram levadas em Cristo e por isso eu não posso mais adoecer. Se a argumentação é Isaías 53, versos 4 e 5, você também tem que estar certo que você também não vai pecar, porque é dito que ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz, o castigo pelas nossas iniquidades estava sobre ele. Então você nem adoece e também você não peca. Todas as duas proposições são falsas, porque nós adoecemos e nós continuamos pecando. A obra do Senhor, ela estava apontada nos sinais e nas maravilhas. O reino de Deus estava sendo apresentado ali, mas o reino de Deus foi consumado na cruz, quando ele morre e nos livra do pecado e da condenação na lei. Voltar, irmãos, a pensar em grandes milagres, em grandes feitos na nossa época, expulsar demônios e curar pessoas. Não temos dificuldade alguma em que Deus tenha poder para fazer todas essas coisas. Mas a grande dificuldade é porque não é este o propósito final do Evangelho. O Evangelho é para nos curar do nosso pecado. Ele até pode curar também das nossas dores. Cristo tem esse poder, mas ele morreu para reinar o seu coração sobre o pecado. O reino já é consumado e é espiritual. Agora, o que esperar ainda desse reino? Porque a esperança é que ele venha. Abra comigo o Salmo 72. O Salmo 72, a semelhança do Salmo 2, falam sobre reinado, falam sobre inimigos que se levantam contra o grande rei, e a esperança que nós devemos ter em toda essa situação. Salmo 72, verso 1 diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações.
chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, e ofereçam presentes. Veja, ele é rei, no início do texto, ele acaba recebendo tributos, que é a parte devida a um reino. No meio, a confusão, no meio, os inimigos se rebelam e o povo de Deus começa a orar. Orar de maneira imprecatória: Senhor, vem o teu reino, Senhor, mostra o teu reino, Senhor, faz o teu reino conhecido entre nós. Como? Julga os aflitos do teu povo, guarda o necessitado, esmaga os nossos inimigos. Venha o teu reino, justo rei, justo juiz. Uma oração que nunca deveria sair das nossas bocas era essa, irmãos. Que venha o teu reino. O mundo se levanta contra a palavra de Deus. É desanimador quando nós ouvimos da boca de pastores que não têm o que fazer. E, irmãos, isso é tão desesperançoso. Quando nós vemos que o mundo se acaba, especialmente o nosso país, clamando por justiça, e pastores dizendo que não há o que fazer, que é esperar Jesus voltar e pronto. O povo da antiga aliança dizia: Senhor, esmaga os nossos inimigos, quebra-lhes os queixos, salva o teu povo. Venha o teu reino. Faz com que os teus inimigos, Senhor, que paguem impostos para que mostrem que precisam do Senhor. Como é que nós vamos ficar calados com isso, irmãos? Como é que nós vamos achar que devemos simplesmente ser fatalistas e esperar que tudo se acabe? A maneira de você mostrar que ama o reino de Deus é orando para que Ele venha, proclamando a mensagem do seu reino. O reino não é do já, não é do que eu pego, não é geográfico, mas ele também pode trazer alento ao meu coração. Veja o que o reino nos diz na sua palavra. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Que é isso senão um clamor como no Salmo 72? Senhor, eu espero o teu dia, onde o inimigo vai ser exterminado. Mas Apocalipse capítulo 21, verso 4, fala o coração do crente hoje. Fala a nossa necessidade quando diz: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É possível, irmãos, entre nós aqui, um dia, uma enfermidade muito grave nos abale, qualquer um de nós perdemos algum dos nossos irmãos de maneira súbita, não sabemos o dia de amanhã. Mas crer que Cristo reina é crer que Ele reina sobre todas essas coisas. Você já teve um parente, um amigo querido que morreu por doença grave? Você viu definhando, gemendo de dor, mas que morreu em Cristo. Você tem uma esperança muito grande. A palavra
poder do reino de Cristo, ele não sente mais dor, nem angústia e nenhuma necessidade. Ele foi curado. Mas se as nossas necessidades desta época não forem saciadas, agora nós podemos clamar e o Senhor vai atender se Ele quiser. Se Ele ainda não quiser e Ele nos levar, a esperança é esta mesma que eu acabei de dizer: nem dor, nem sofrimento, nem coisa alguma nos alcançará, porque no reino de Deus nada disso acontece. Cristo não veio para resolver o problema da nossa segunda-feira amanhã. Ele até pode resolver se não quiser, mas o reino dele é muito superior a isso. Ele resolveu o problema da nossa alma. O breve catecismo da nossa igreja, na pergunta 102, diz assim: pelo que oramos na segunda petição, que é esta: venha o teu reino. Na segunda petição, que é venha o teu reino, pedimos que o reino de Deus, o reino de Satanás, seja destruído, veja, uma oração imprecatória, e que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. É uma oração imprecatória para que Deus acabe com os nossos inimigos, que exalte o reino de Deus e ao mesmo tempo que esse reino se aproxime cada vez mais, que o reino de Deus se expanda e que o de Satanás diminua. Como é que o reino de Deus se expande na terra? Como é que ele pode crescer? Algumas pessoas já tiveram uma concepção errada do reino, da natureza do reino, tentaram fazer o reino do Senhor se expandir da maneira errada. Veja comigo, irmãos, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso de 47 a 51, diz assim: falando ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse, prendei-o. Logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Diz que um dos que estavam com Jesus, outro evangelho diz que foi Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerá. Veja qual é a concepção de reino de Pedro. Como é que ele pensava que o reino de Deus iria se expandir? Ele ouviu diversas vezes da boca do Senhor que ele iria morrer, que ele iria ser sacrificado. Pedro disse: nunca isso vai acontecer. Quando a profecia começa a se cumprir, Pedro saca a espada, desembainha a sua arma e corta a orelha do soldado. Pedro, o reino de Deus não se expande dessa forma. Não é nem por força, nem por violência. Guarda a tua espada, porque, veja o verso seguinte, verso 53: acaso pensas que não posso rogar meu Pai, e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Pedro
Não é assim no reino de Deus. Mas como é que o reino de Deus se expande? Antes de ser assunto aos céus, a última palavra do Senhor Jesus ensinou como é que o reino dele vai se expandir na terra. Ainda mesmo o Evangelho de Mateus, último capítulo 28, a partir do verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, foi consumada a obra, ele é rei, ele tem autoridade. Como o reino vai crescer? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O reino de Deus, o reino de Cristo, ele cresce por meio da pregação da palavra, do discipulado, da evangelização, da apresentação da obra de Cristo. Não é por força, não é por violência, não é pela espada, não é pela política. O reino de Deus se estabelece assim. Pregue a palavra, insta, quer seja tempo ou fora de tempo, até que o homem se converta dos seus pecados e diga que o Senhor é rei. Será que eu possa querer que o reino de Deus se expanda para fora? Primeiro ele tem que completar. João Calvino, comentando esse texto, ele diz: a oração que venha o teu reino é a oração que me faz meditar na eternidade. É a oração onde o crente começa a viver o eterno naquilo que é temporal. É a oração que diz: venha aquilo que sempre existiu, se faça presente em nosso meio. Mas se faça presente primeiro no meu coração. O reino de Deus não pode ser um desejo meu para os outros, se não é primeiro para mim. Cristo reina em mim quando eu me submeto aos seus mandamentos. É isso que ele disse ainda nesse mesmo texto: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu tenho autoridade, façam discípulos. Quem são os discípulos desse reino? Os que guardam os meus mandamentos. O reino de Deus já é completo em mim. Eu quero agora que ele venha para todo mundo. E essa oração, irmãos, começa a ter uma conotação missionária. O reino que me completou, eu quero que complete o mundo. E aí eu começo a orar de maneira missionária. Esse aspecto missionário da igreja do Brasil, ele parece que ele é muito forte, mas ao mesmo tempo, com a pregação, ele é cheio de debilidades. Aqui é a responsabilidade do indivíduo pedindo que o reino venha, e a oração dele é para que ele consiga cooperar com esse reino. Mas veja qual é a frase nos nossos dias para falar sobre missões. Veja se você já não ouviu isso. Você pode fazer missões indo, orando, contribuindo. Nunca você vai achar isso na Escritura. Você vai fazer missões indo. Ide, portanto, fazer discípulos. Terceirizar a responsabilidade não vem da Escritura. Isso foi um documento que homens fizeram, dizendo que você pode fazer missão da maneira com que Deus não autorizou. Mas por que esses homens pensam dessa forma? Porque entenderam a missão de uma maneira completamente equivocada. A missão para eles é sair da sua terra e fazer missão do outro lado do mundo. Como é que eu vou fazer missão do outro lado do mundo se a minha cidade não precisa?
eu já estou no campo. Qual é o meu campo missionário? Qual é o seu campo missionário hoje? É Campina Grande. Vá. Pregue o Evangelho. Faça discípulos. Você vai ver o reino de Deus crescendo. Veja, o último ponto desse texto ainda não foi tocado. Talvez um dos mais importantes. Quando eu digo que venha o teu reino, eu estou me eximindo da posição do meu reino. É o reino de Deus, não é o meu reino. E essa petição ela está conectada com a posterior. Faça-se a tua vontade. Só se faz a vontade daquele que reina sobre você. Eu não quero um reino para mim, mas eu quero que o teu reino cresça, se expanda. Eu faço isso pregando, mas eu posso fazer também de outra forma. Não é terceirizando a minha responsabilidade, é pregando, mas contribuindo também com aqueles que já fazem missão. As missões são entendidas daquela maneira que eu falei. Sair do país e ir para um lugar longínquo onde nunca ninguém foi. Se não for isso, parece não ser missão. Mas os países de herança reformada nunca pensaram assim. As famílias de herança reformada sempre pensaram diferente. Por entender que eles não querem um reino para si, tudo aquilo que eles conseguiam na terra, e geralmente o povo de Deus sempre foi um povo abastado. Depois da reforma protestante, os países todos cresceram, se desenvolveram por conta da fé, do trabalho desses homens. Quando eles conseguiam grandes obras, quando eles conseguiam grandes fortunas, eles começaram a ter uma atitude que não é comum na nossa região. Em países como os Estados Unidos ainda isso é comum. Uma família cristã rica, ela começa a dividir parte da sua riqueza entregando para a obra missionária. Veja, isso tem uma conotação tão negativa em nosso meio, porque nós já pensamos que é aquela história que se faz hoje em dia, né, de pegar o dinheiro para o enriquecimento do pastor. O dinheiro é bem localizado, é bem relocado. Não é para o bolso de fulano nem de Beltrano, é para a obra de Cristo. Os Estados Unidos têm grandes igrejas, tem grandes denominações reformadas até hoje, mesmo com todo o aparato do Império das Trevas, porque os irmãos têm essa percepção. A missão, irmãos, ela é muito maior do que se diz hoje. Imagine você tomando por base só a nossa cidade. Quantas escolas cristãs nós temos? Nenhuma. Quantas faculdades cristãs nós temos em Campina Grande? Nenhuma. Vamos pensar em igreja. Quantas igrejas que pregam o evangelho genuíno nós temos em Campina Grande? Igrejas nós temos centenas, talvez até milhares, que pregam o evangelho. São muito poucas. Como é que você quer deixar? Você quer começar pelos confins da terra e deixar Jerusalém? Começa primeiro por Campina. Nossa igreja, irmãos, tem que começar a ter essa perspectiva. O reino de Deus tem que crescer na nossa cidade. Primeiro passo nós demos a organização da Igreja Balticana. O segundo passo também já foi dado, o Instituto John Knox. Mas falta muito ainda. Nós temos que ser mais ambiciosos nas nossas metas, nesse sentido. Que maravilha seria, irmão, se nós conseguíssemos fundar uma escola cristã aqui.
Imagine seu filho sendo entregue a uma professora crente, aprendendo aquilo que a palavra de Deus diz, não sendo inundado com marxismo, não sendo inundado com homossexualismo, nem com todos os ismos miseráveis da nossa época. Imagine. Mas você precisa orar para que o reino se estabeleça, se expanda em nosso meio, contribuir para isso. Você quer que um dia essa cidade tenha mais igrejas reformadas? Só vai ter se você primeiro fizer a sua obrigação em evangelizar da maneira correta, em dar apoio aos pastores reformados e apoio à igreja. Ame a sua igreja. É um privilégio que nós temos aqui, irmãos. O reino de Deus está crescendo. Não ache que o reino de Deus cresce porque tem uma igreja em cada esquina. O reino de Deus cresce se tiver uma igreja em cada esquina que pregue o reino do Senhor Jesus Cristo. Senão, o que nós temos muitas vezes está muito mais para a sinagoga de Satanás do que para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus vai se expandir quando o povo de Deus orar: Senhor, nós queremos ver o teu reino e contribuir. Senhor, aqui está a parte que te cabe. Eu quero ver o teu reino forte em nosso meio. Nós sempre temos falado sobre mudança. Nos últimos tempos, irmãos, uma briga tão grande entre esquerda e direita política no país que chega a dar vertigem no Facebook. Você não sabe para onde olha. Esquerda, direita, esquerda, direita. Isso não vai mudar a nossa vida. Se o governo de direita ou de esquerda assumir, não vai mudar a nossa vida. O que vai mudar o Brasil é se o reino de Deus se expandir. Começa aqui, uma igreja pequena, aparentemente ninguém dá nada. Essa igreja abre um instituto, e o instituto sai bons pastores, vão pregar lá fora, tem outras denominações. Só temos um aluno presbiteriano, todos os outros são de outras denominações. Daqui a pouco nós, se Deus quiser, abrimos uma escola, vamos formar ali desde cedo cidadãos para esse reino. Nós abrimos outra igreja, e outra igreja, e outra igreja. Aí você vai ver a diferença. Aí você vai ver o Salmo 2 e o Salmo 72 em prática. O reino desse mundo vai começar a se abalar se isso acontecer. Se você não crê no Evangelho do Senhor, se você não é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, a situação está muito complicada. Porque, de uma forma ou de outra, quer você queira ou não, Ele reina. Ele reina sobre sua vida hoje. Quer você entregue a Ele ou não. Mas se você não entregar hoje, permanecer na rebeldia, sabe onde Jesus reina também? Jesus reina no inferno. Ele vai lhe lançar lá, se você não se arrepender. E um servo maldito dele vai lhe açoitar o resto da vida eterna. Se curve ao Senhor e ao Senhor Jesus Cristo agora, para não ser castigado depois. Você é crente, você crê no Senhor, que bom. Você não poderia estar debaixo do reinado melhor. Vamos orar, irmãos, para que o reino do Senhor se estabeleça, se expanda, cresça. Vamos trabalhar por isso. Se envolva na obra do Senhor, se envolva com a sua igreja, ame essa igreja, trabalhe por ela. Sabe por quê? Porque no dia que o nosso rei voltar, preste atenção nisso, você que é crente, ele vai cobrar cada segundo da sua vida mal utilizado, cada centavo do seu dinheiro mal investido.
Essa oração é uma ordem. Venha o teu reino.